Olá, boa noite! Boa noite a você que vai assistir a gravação dessa live. Fica super à vontade, acompanha até o final, porque hoje vamos receber uma convidada especial e eu tenho certeza que você vai sair daqui com muitas dicas, insights, um pensamento renovado. Acreditem! No final da live você me conta se eu cumpri tudo que eu prometi, tá bom? Oi, Bia! Seja bem-vinda! Já tá aqui, já vou colocar você. E deixa eu colocar também o título aqui da live. Ah, já tá. Então eu já vou adicionar você. Noêmia, seja bem-vinda. Tô meio ofegante que eu vim correndo aqui. Pronto, e você? Espera aí. Aí, Olá, boa noite. Tá me ouvindo? boa noite, tô te ouvindo Que eu bem. tô Você com tá me fone. ouvindo? Ah, tá bem. Tô te ouvindo direitinho. Só queria testar o fone mesmo. E minha imagem, Amanda, André, Mila, sejam todos bem-vindos. Aproveitem para dizer se minha imagem tá boa ou está cortada. Porque em live compartilhada, às vezes corta. Então, o pessoal que tá... Percebi que tava cortando um pouquinho. Aí eu fiquei assim, será que é minha internet? Mas tá, Ah, você tava cortando um pouquinho. Tá me ouvindo direitinho? tô te ouvindo bem. Pessoal Pronto. aí, está tudo bem também? Me contem aí. E hoje eu estou sem suporte. Amanda, me fala aí. Porque quando eu coloco o suporte, às vezes abafa o áudio. Estou sem suporte hoje, eu quero saber. Tá ótimo, Amanda? Obrigada. Minha imagem tá enquadrada. Amanda é sempre minha assistente aqui nas lives. Ah, que bom. Aqui pra mim tá ótimo. Oi, Pronto. Cris. Conheço o Cris, estudou comigo. Prazer em tê-la aqui, Cris. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Cris. Então, boa noite mais uma vez, Bianca. Que prazer receber você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu Vou que explicar. agradeço pelo convite. Olha, Mila colocou aí, acho que rolou um ciúmes. Mila aí. Oi, Mila, tô vendo você agora. Mila, trabalhei com Mila, foi uma jovenzinha, uma jovem aprendiz, né? Que eu admiti numa empresa que eu já trabalhei. Tá vendo? Rolou um ciúmes aí, mas já tá tudo ok. É, rolou um ciúmes. Então, pessoal, todos que estão chegando aqui, ainda vão chegar mais gente, aproveitem esse início de live para encaminhar para todos os amigos que vocês conhecem, sabem que podem ser beneficiados com esse tema. A gente vai conversar aqui sobre saúde profissional, sobre alguns fatores que adoecem esse profissional. Uhum. Vou dar para vocês o que aconteceu, como chegou o convite até Bia. Vamos lá. Anunciei a live, né? Eu acho que foi no domingo, se eu não me engano. Estava ali pleníssima, rolando meu feed, quando de repente vejo um post dela. Falei, como assim eu não convidei ela para participar dessa live? Porque tinha tudo a ver a postagem que ela fez com o tema de hoje. E aí, como eu tenho certeza que ela vai agregar muito aqui, mandei um direct para ela, bem cara de pau, bem com autoestima. Eu falo aqui no Instagram Sim. sobre emocional, sobre uma autoestima saudável. E é sobre isso, gente. Você ter essa coragem de chegar ali numa pessoa sem assunto nenhum. Eu até olhei ali, acho que a gente não tinha conversado muito. Eu falei, tudo bom, vamos fazer uma live? Que Bia aceitou esse convite, essa loucura, para em 2 dias já estar aqui. Então seja muito bem-vinda, um prazer receber você aqui. Se apresente para os meus seguidores, por favor. Bom, eu agradeço novamente, né, pelo convite. Também já admiro o seu trabalho. Há um tempo a gente teve contato, né, bem breve, assim, no GAC, onde a gente se conheceu. Então, admiro muito o seu trabalho, é muito importante, né? Até falando em questão de relação profissional, essa questão da autoestima é muito importante. Vejo que você fala também sobre isso, né? Autoestima profissional, a gente adquirir essas coisas. Meu nome é Bianca, né? Mas podem ficar à vontade para me chamar de Bia. Sou psicóloga,
né, com ênfase organizacional, né, então saúde mental do trabalhador, né, tenho experiência aí com RH em torno de 5 anos, né, então é mais especificamente em recrutamento, seleção, né, desenvolvimento de pessoas, também atendo na clínica, com esse foco também, né, as demandas que chegam a mim são mais relacionadas a realmente a saúde mental do trabalhador. Então, hoje aqui nesse bate-papo com Flávia, além, né, de dados, né, sobre a saúde mental do trabalhador, vou compartilhar um pouquinho, né, dessas experiências que algumas pessoas me trazem na clínica, claro, né, com sigilo, ética, mas assim, compartilhar para poder a gente ver que, de fato, essas situações acontecem na realidade, né, não são só dados, né, estatísticas que, como é que foram mensuradas, certo? Então, acho muito interessante, é um tema muito atual, né, ficou muito atual aí com a pandemia, né, essa questão da síndrome de burnout, da saúde mental do profissional, e é importante realmente a gente tratar desse assunto. Uhum. E pensando aí no Janeiro Branco, né? Apesar que nós, psicólogos, não nos restringimos a esse mês, e eu acho que não deveria ninguém se Uhum. restringir. Mas assim como existem tantas outras campanhas, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, não poderia faltar essa campanha da saúde mental, né, que é uma campanha que Sim. coloca visibilidade nesse tema que é tão importante, que está presente nas nossas vidas todos os dias. Então, foi também pensando nisso que eu trouxe a nossa primeira live do ano. É essa, e Olha que olha, maravilha, já estreando o Janeiro Branco. exatamente, você já tá tirando. Ai, caiu! Problemas técnicos. Eu falei que eu tô suporte, não posso bater. Isso é um Fique leve problema. tranquila. Mexo muito, mas vou tentar me controlar. Uhum. Então, foi Fique tranquila, acontece. que eu trouxe esse tema, convidei Bianca aí para trazer também junto com a gente, para que a gente possa. Você falou uma coisa muito interessante, Bia, que é Uhum. mostrar que não acontece só com uma pessoa. Que isso é Sim. comum. Infelizmente, é comum. Uhum. Isso traz um certo acolhimento para essas pessoas, né? Porque muitas pessoas acreditam que só elas estão passando por isso. E pensar que só Uhum. elas passam por isso faz também com que elas se sintam incapazes, é um problema que afeta a autoestima delas. Então é muito importante trazer esse olhar amplo, que não está acontecendo só com você, e principalmente durante a pandemia, isso ficou muito nítido. Eu acredito que a Sim. pandemia trouxe muito adoecimento, mas ela também deu luz a alguns outros que estavam escondidos. Sim. As pessoas já estavam exaustas, já estavam ansiosas, já estavam com um certo grau de humor deprimido, mas a pandemia trouxe essa luz, colocou Uhum. uma luz nisso que muitas vezes estava ali embaixo do tapete. Então, Sim, sim. E falando até sobre isso, né, Flávia, você falou sobre o Janeiro Branco. Esse ano, né, nós temos aí uma vitória na área da psicologia organizacional, né, da saúde mental do trabalhador em relação à síndrome de burnout, né? Foi um termo que ficou bastante em evidência, né? Já é um termo que, apesar de ser bem antigo, né, estudado já há 47 anos pela psicologia, a psiquiatria, a medicina, mas ele ficou em evidência, né, agora durante a pandemia, né? Lá no início da pandemia, em março, onde houve o aumento, né, das concessões de auxílio doença e invalidez, né, aposentadoria por invalidez decorrente da síndrome de burnout também, né, depressão, ansiedade. A gente vai falar um pouquinho mais à frente que o burnout ele traz também esses outros transtornos, né? Então, duas a cada três pessoas que têm a síndrome de burnout, elas estágio grave de burnout, elas apresentam a depressão ou a ansiedade. Então, para a gente ver o quanto realmente o trabalho ele pode sim impactar, né, de forma negativa na nossa saúde. E aí você falou algo interessante, que é a questão de que às vezes a gente romantiza demais o excesso de trabalho, né? A sobrecarga, os famosos workaholic, que são os viciados no trabalho, e muitas pessoas acham que ela não conseguir lidar com isso, né, é uma fragilidade mental. Então elas não compartilham, elas acham que são somente elas que estão passando por isso, que é elas que não estão conseguindo lidar com aquele chefe horrível, né, que é elas que não estão conseguindo lidar com a demanda de trabalho que, na verdade, está uma sobrecarga enorme, né, é algo assim, muitas vezes desumano, a carga excessiva de trabalho, mas por isso ser muito naturalizado e romantizado, né, de que o trabalho dignifica o homem, a gente cresceu ouvindo isso, né, de que trabalho não mata ninguém,
né? Então, as pessoas, quando estão sofrendo decorrência do trabalho, elas se sentem realmente mais tímidas em falar, né? Porque é como se apresentasse uma fraqueza, né? Ela não está conseguindo lidar, né? E a gente ouve muito isso, né? Do ambiente organizacional, eu tenho essa experiência dentro da empresa. Muitos colaboradores, né, por onde eu passei, eles chegavam até mim, né, e falavam sobre isso, mas eles não conseguiam expressar para os seus líderes, né, para os seus chefes, ou até mesmo para o RH, né? Infelizmente, a gente tem muito isso, né? As pessoas não sentem essa abertura para falar, e muitas vezes, mesmo que a empresa diga, olha, chega para mim e fale, né? A liderança fala, chega para mim e converse, muitas vezes essa conversa vai se transformar em uma consequência negativa para aquele colaborador lá na frente, né? Uma demissão, né? Ele já fica ali no radar. Então, assim, não é algo que de fato é tratado como deveria ser, né? E aí, esse ano, 1º de janeiro, né, de 2022, o burnout ele saiu da classificação, né, de que o burnout seria um problema de má gerenciamento aí do trabalhador com o estresse profissional. E passou a ser, sim, o estresse crônico decorrente do trabalho, porque é o que a gente realmente mais vê, né? A gente adoece mais pelo ambiente de trabalho, com as relações profissionais que você tem, do que, de fato, por você não saber gerenciar. Às vezes, por mais inteligente emocionalmente que a pessoa seja, né, tem o autoconhecimento, a autoestima, às vezes a pessoa até se culpa, né, de por que eu estou assim, né, o que está acontecendo, né, será que o problema sou eu, né, sendo que realmente o problema está naquele local, né? Então, a gente tem essa vitória aí, que já tirou essa classificação e passou a ser uma classificação de que é uma doença ocupacional, né? Uhum. E tira essa responsabilidade do indivíduo, né? Não responsabilidade, mas Exato. eu diria culpa mesmo, a palavra culpa, que eu não gosto de usar, mas eu acho Uhum. que é isso que eles Sim. sentiram. Foi culpa minha eu ter chegado a isso. E não uma consequência daquele ambiente de trabalho. E acontece muito também da pessoa não se dar conta que está adoecendo. Porque como você falou Sim. tanto, o profissional é igual à questão do emagrecimento. Ninguém estranha ou questiona uma pessoa magra. Fala assim, será que você não... Como é que tá seus exames? Isso é raro acontecer. Uma pessoa que tem Sim. ali, que tá gorda ou que tem um sobrepeso, essa pessoa é muito questionada. Eu vou aproveitar para me apresentar aqui de novo, porque vocês vão ver eu trazendo exemplos de corpo, de emagrecimento. Uhum. Então, deixa eu só explicar a vocês um pouquinho quem sou, né? Se tem um pessoal aqui que não me conhece. Eu sou Flávia Lins, sou psicóloga, sou mentora também, eu tenho uma mentoria de autoestima profissional. Por muito tempo, durante o meu processo da faculdade, eu me debrucei sobre as questões do transtorno alimentar, do corpo. Então, essa é uma fala que está enraizada em mim. Então, eu sempre dou um jeito de trazer o exemplo do corpo. É natural meu. Então, vocês vão ouvir muito aí eu trazendo esse exemplo. Eu sou especialista em gestalt terapia. Como a Bianca falou também, fui voluntária do GAC. Me afastei devido à pandemia, mas desejo voltar. E E é isso, eu acho. E aqui no Instagram eu falo sobre autoestima profissional, autoestima com o corpo. E esse é um ponto importante para a gente trazer aqui, que não existe separação. Uma pessoa quando adoece no trabalho, ela não adoece apenas nessa área. Isso reflete em Uhum. toda a vida. Então, quando eu trago aqui, eu falo sobre autoestima profissional e do corpo, é só para uma questão didática, mas não existe essa diferença. Você não é uma pessoa Uhum. aqui e tem um dublê que está trabalhando, que tem um dublê que está se relacionando com a família. Somos um ser só. E tudo que acontece na nossa vida reflete em todas as áreas. E aí esse é o primeiro ponto Uhum. para você identificar se está existindo ali um adoecimento. Tem alguma área da sua vida que você está sentindo um peso maior? Tem alguma área da sua vida que você percebe que está ali meio saindo do controle, entre várias aspas, porque não temos controle sobre nada? Uhum. Esse é um ponto para identificar. Se isso está acontecendo, possivelmente existe um adoecimento chegando aí em alguma área. E aí é muito Uhum. importante estar atenta, a gente ter esse conhecimento sobre quem somos, sobre como funcionamos, não é verdade? Sim. Para identificar qual a área que iniciou esse sintoma, digamos assim. Porque é só o início mesmo, é a área em que isso apareceu, é o destaque. Mas, na Uhum. verdade,
já está ali, com certeza, há um certo tempo. Sim, é isso que você falou, é interessante justamente porque, né, teve até uma pesquisa no início desse ano, no final do ano passado, né, a gente está fazendo essa transição, de que 81% dos brasileiros hoje, eles buscam, né, mais a qualidade de vida, né, o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Então, a gente vê como a vida pessoal aí, as pessoas estão dando mais a importância, de fato, né, em ter essa qualidade, né, em tirar esse pensamento de que não, né, não é natural eu me matar de trabalhar, então, assim, como você falou, né, a pandemia trouxe sim adoecimento, né, os números mostram isso, mas também trouxe, né, esses números expressivos trouxe um alerta, né? Às vezes as pessoas realmente só se dão conta de alguma coisa, né, ou só vão dar importância, infelizmente, para determinadas demandas quando chega no ápice, né? Quando chega aí no estágio que já está um pouco crítico. Então, essa questão de sim, né, da vida pessoal atrelada à vida profissional traz um impacto, tá atrelado, né? Eu costumo ouvir, assim, as pessoas costumam falar, né, de que existe a Bianca profissional, a Bianca pessoal, a Flávia pessoal e a Flávia profissional, né? E a gente vem desmistificando essas coisas de que não, a Bianca é a Bianca, né, uma pessoa só. Então, preciso eu criar um personagem para estar no ambiente de trabalho, né, porque eu tenho que me comportar dessa maneira, ou ser dessa maneira, para me adequar, né, a esse ambiente de trabalho e deixar minha vida pessoal totalmente de lado. E a gente aprendeu isso, né, de que a gente deve colocar o trabalho à frente de qualquer coisa. Então, a gente se sacrificar pelo trabalho. E aí, quando a gente se depara, né, com a realidade de que não adianta você se sacrificar tanto por um trabalho, né, ou por uma empresa, e no final das contas prejudicada é você, porque todos nós somos substituíveis, né? É um outro mito que se constrói para as pessoas se esforçarem, se matarem de trabalhar, né, de que você é insubstituível. Nós somos substituíveis. Né? Se eu ficar doente hoje, né, na empresa que eu estou, provavelmente uma outra pessoa vai entrar no meu lugar, né? Eu não posso ser substituída. Bianca, existe somente uma Bianca, mas a função da Bianca outra pessoa pode exercer. Né? Então a gente precisa entender também que esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional não é algo assim que é um sonho. Oi, Amanda. Obrigada. É que é um sonho. Não, deve ser, na verdade, essa deveria ser, na verdade, a realidade. Né? A realidade não deveria ser você se matar de trabalhar e você dedicar 100% da sua vida ao trabalho, né? E não ter essa outra parte do lazer, porque traz esses impactos aí que você fala, né, muito aí no seu Instagram da autoestima, né, também a autossabotagem, a síndrome do impostor, que está muito atrelada, né, essa questão de como a pessoa se vê no trabalho, né, se sabota o tempo todo, e muitas vezes a pessoa acredita que é ela, né, que é o problema. E eu acho que esse processo de pandemia também trouxe uma outra consciência para as pessoas. A consciência da saúde, realmente, da importância e da efemeridade da vida, que passa. Existe, recente, no final do ano passado, foi um fim de ano com muitas tragédias, infelizmente, né? De Uhum. pessoas jovens, muito jovens. E aí a gente começa a perceber que a vida, ela passa sem que a gente tenha controle sobre isso. Eu recebi, na mentoria, eu ofereci algumas mentorias individuais também, era um bônus para quem comprasse, as 3 primeiras pessoas que comprassem. E teve uma aluna em específico que ela, muito emotiva, assim, trouxe a questão do fato da Marília Mendonça. E aí Uhum. ela disse que naquele momento ela se tocou de que a vida não era só trabalho. E as pessoas passam muito tempo esperando a aposentadoria, esperando o momento em que vão parar de trabalhar e vão poder descansar. Mas que momento é esse? E a gente percebe que às vezes está ficando até mais longe do que a gente imagina, porque várias reformas, né, trabalhistas, aposentadoria é com tal idade, não é mais, e aí. Enquanto você não chega na idade para se aposentar, o que que você faz? A sua vida fica em suspensão, você está ali só trabalhando, trabalhando. E se você não tiver essa oportunidade de usufruir de tudo que você conquistou, e eu percebi no fim do ano passado essa fala muito forte, tanto com as quanto os pacientes na clínica, de perceber o que é óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito, relembrado sempre, de que a vida não está sob o nosso controle. O nosso agora, Sim. teoricamente, a gente tem a falsa impressão de que está, mas é um pouco mais certo do que o amanhã.
Então, essa ideia de esperar chegar a aposentadoria, esperar chegar o momento. Quando eu tiver equilíbrio financeiro, eu mudo de trabalho. Quando eu tiver Uhum. uma boa estabilidade, eu posso entrar, garantir as minhas férias. Existem pessoas que não tiram férias, vendem as férias para Sim, lá o dinheiro para usar quando? Né? Para gastar com remédio? uhum. Você Sim. percebe É, bem? sim, sim, percebo. E aí, como você falou, né? Se a pessoa não descansa, no mínimo o que é que vai acontecer, né? Ela tem uma exaustão, né? E aí a síndrome de burnout, né? Como a gente está falando muito desse termo em evidência, e essa exaustão vai levar com que ela vá se aposentar forçada, né? Aposentadoria por invalidez, como aconteceu bastante aí que cresceu, né? Ou então a pessoa ter que ficar afastada do trabalho, por isso a pessoa acaba sendo forçada, né? Então, quando a gente fala aqui, né? Eu acho importante até a gente fazer eu fazer esse adendo, porque muitas pessoas, às vezes, né, quando nós psicólogas falamos, as pessoas acham que a gente está romantizando, pintando o mundo cor-de-rosa, dizendo assim, é muito bonito vocês falarem que a gente precisa descansar e precisa dar uma pausa, né, mas na realidade não é assim, porque eu trabalho para sustentar a família, etc. Então, claro que a gente tem que ter essa visão sensível, sim, de que a realidade de cada um é diferente, né, tem pessoas que se submetem a condições de trabalho que não deveriam ser normais, porque elas realmente necessitam, né? Agora, tem pessoas que elas não precisam se submeter tanto a certas condições de trabalho e elas se submetem justamente por conta de toda essa cultura que a gente cresceu ouvindo, né? De que a gente precisa trabalhar, né? De que trabalhar é bonito, tanto que a gente vive, né? Com a sensação de quando não está fazendo alguma coisa, a gente se sente inútil, improdutivo. A gente vê muito isso, por exemplo, nas pessoas que assim que fica desempregada, né? Parece que passou ali um mês, uma semana, a pessoa já está louca, como se tivesse um ano desempregada, já se sente inútil, já se sente improdutiva, porque a gente atrela muito a isso, de que a gente precisa estar ocupado o tempo todo para poder ser útil, né? De alguma maneira. E aí esse descanso acaba aparecendo que muitas vezes, né? Quando a gente fala, as pessoas acham que a gente está romantizando, que acha que é algo, né? Que é muito simples, mas voltando aí, né? Olhando as diversas realidades, quando a gente fala dessas pausas, respeitando os limites, né? Eu sei que não é todo mundo que vai poder tirar uma folga, né, ou pedir ali as férias antecipadas ao chefe, e por isso que é importante a gente aprender a respeitar nossos limites e focar nessas palavrinhas aí que a Flávia falou inicialmente, autoconhecimento, né, e aí eu incluo mais uma que é a inteligência emocional, porque nem tudo a gente tem controle, como a Flávia também bem colocou, às vezes a gente não tem nem controle sobre nossas ações, né, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer algumas horas depois dessa live, mas o que a gente pode ali, né, ter controle, ter esse manejo, que é o que a gente fala, justamente para poder conseguir ter, né, uma saúde mental aí o mais estável possível dentro dessas possibilidades, é o que a gente deve controlar, né? O que que a gente pode fazer diante dessa situação? Não posso tirar uma folga, mas o que eu posso fazer? Pegar menos trabalho, né? Será que se eu pegar esse trabalho aqui no momento, eu posso até conseguir dar conta, mas quais são as consequências que isso vai ter depois? E muito, a gente é criado, né, numa cultura de que a gente não tem que pensar nas consequências, né? É o momento, é o imediatismo. E a nossa geração de agora, né, a geração Y, Z, são as gerações imediatistas, né? A Z principalmente, né? Se a minha geração a Z é mais ainda. Então, assim, a gente não pensa nas consequências. E aí pega, né, por exemplo, falando do trabalho, né, como nosso foco, pega uma grande demanda de trabalho, né, se coloca dentro de muitas situações desafiadoras e aí acaba se sobrecarregando, né? Acaba adoecendo. Né? Então, assim, a gente entende que tem, sim, diversas realidades. Tem pessoas que elas meio que são forçadas, né? A conviver com chefes ruins, a conviver com situações de trabalho horríveis, tanto por falta de conhecimento, né? Tanto por necessidade, né? Pessoas que precisam sustentar sua família e etc. Mas eu sempre digo, para as pessoas que não precisam, né, de fato, né, e que podem modificar a sua realidade nesse sentido, que façam, né, que respeitem seus limites, né, que saiba dizer não, né, que vá procurando, né, se você está em um ambiente de trabalho adoecedor, o que, que você pode fazer para lidar com esse ambiente de trabalho? Você não pode chegar ali para RH, né? Ou você até pode, né, dependendo da empresa, mas é uma raridade, né? Você chegar na empresa assim, olha, esse chefe é assediador, esse chefe ele é autocrático, esse chefe só fala gritando comigo. E muitas vezes, por experiência de RH, se tiver algum RH aqui, vai saber do que eu estou falando. O RH, gente, infelizmente, não tem poder, né, para poder modificar isso. Muitas vezes a gente quer, claro que a gente quer, né? Quem é humano, quem é empático, né, a gente vai querer
se fosse a primeira coisa que a gente faria era demitir aquele gestor, né, ou desenvolver um programa para poder treinar ele reconhecer essa mudança. É importante a gente falar também, né, que as pessoas só mudam se elas quiserem, então não adianta eu receber o feedback do chefe ruim, a empresa ter até esse programa de treinamento para desenvolver essa liderança, e essa liderança não reconhecer que ela precisa de modificação, né? Então, assim, infelizmente o RH também não tem esse poder, né, que falam tanto do RH estratégico, mas na maioria das vezes dentro das organizações é só nome. Na prática, o RH não consegue atuar dessa forma estratégica. Então, a gente recomenda, né, que as pessoas elas tentem, né, fazer ali dentro daquela situação, buscar, né, se especializar, né, buscar ali fazer uma atualização de currículo, buscar uma terapia à parte, para poder conseguir lidar com aquele ambiente até ela conseguir sair dele, né, totalmente. Porque, infelizmente, não é todo mundo que pode pedir uma demissão, né, e ficar assim, esperando encontrar aí o trabalho dos sonhos. A gente tem que também ter essa sensibilidade, né, de entender que não é só eu e Flávia chegar aqui e falar, né, dê uma pausa, descanse, não está satisfeito no seu trabalho, peça demissão, que a gente sabe que não é tão simples assim para todo mundo, né, mas quem pode pedir demissão, não hesitem, gente, em pedir demissão, tá, porque vocês não perdem nada no ambiente desse, né? Até porque pagar boleto também é saúde mental, né? Ter tudo pago ali, você Sim, dormir tranquila, perfeito. porque uma pessoa com dívida ela não tá com a mente dela em paz. Então a gente sempre traz essa colocação que Bia fez perfeitamente. Eu sempre também trago na clínica, foi aula na mentoria sobre o propósito de você estar ali. Existem trabalhos que são trabalhos ponte. Ele vai levar você até onde você deseja. Só que no momento você precisa estar ali, até mesmo para a sua saúde Sim. mental. Eu acredito, né, que a maioria das pessoas não estão em paz quando estão com dívidas. Mas o que que isso traz? Antes de eu ler aqui os comentários que eu tô vendo que o pessoal Sim, eu colocou, ia falar isso, tem um bocadinho aí. queria trazer dois pontos que eu achei fantástico da sua fala e que me veio insight. Essa ideia de que o trabalho ele é momentâneo, que é um trabalho ponte, tira um pouco o peso, a frustração. Claro que a gente, novamente, não vamos romantizar aqui o sofrimento, falar, não, você Sim, está infeliz, continue porque você tem que pagar suas contas. Não, continue para pagar suas contas, mas continue se movimentando para poder sair dali quando for possível. perfeito. Porque essa é a ideia. A ideia não é que você paralise. Quando a gente fala sobre acolher a dor, quando a gente fala sobre descansar, a gente não está falando sobre parar. Não é acomodar. Uhum. É entender o seu momento atual. No momento, é isso que você pode fazer. Ok, não se julgue por isso. Não coloque essa carga em você como se fosse culpa sua estar ali. É o momento, é o fato, é a realidade. Mas amanhã, o que que você pode fazer para estar mais próximo da realidade que você deseja desfrutar? É assim que a gente precisa pensar. E o segundo ponto, Sim. então, é que muitas pessoas também colocam o trabalho como se ele sempre fosse um peso. É muito comum no dia a dia, Uhum. nos ditos populares, a pessoa fala, que trabalho é cansativo mesmo, trabalho é chato mesmo. E isso é Exato. uma coisa que vai sendo enraizada ali. E a pessoa acaba se acostumando. Poxa, eu tô infeliz no meu trabalho? Tô, mas todo trabalho é assim. E não, existem trabalhos que não são assim. Quanto mais próximo do seu propósito, quanto mais próximo daquilo que verdadeiramente faz sentido para você, menos doloroso é o seu trabalho. Eu tô dizendo que não é cansativo? Exato. De forma alguma. É cansativo como todo trabalho. Toda energia que você coloca. Ir pra academia não é cansativo? É cansativo. Uhum. Fazer cansativo? Sim, mas não é um peso, entende? Então a gente precisa também quebrar essa ideia de que todo trabalho é um peso, todo trabalho é horrível, não gosto, porque não é assim. Se você encara isso como a sua verdade absoluta, você vai sempre se submeter a momentos de estresse, de sobrecarga, achando que é normal, todo trabalho é assim. Não é. O normal é ter saúde. Se você não tá com saúde, então não é normal. Sim. Você falou algo você teve uma colocação perfeita de falar, né? De que as pessoas falam bastante que trabalho, né, é assim mesmo, e a gente acaba caindo realmente nessa crença de que trabalho é assim. Inclusive, é um dos sintomas, né, aí do burnout, né? O burnout,
para quem não conhece, acho que é importante a gente falar, porque às vezes a gente fala burnout a gente sabe o que é, né? A gente vê o termo em evidência e como especialistas, né, na área, a gente acaba se aprofundando, estudando, né? Mas para muitas pessoas, a síndrome de burnout, tem pessoas aí que falam síndrome de burnout, tá? É burnout, né? Que é a síndrome do esgotamento profissional, né? Não precisam utilizar o termo burnout. Quem não conseguir pronunciar pode falar síndrome do esgotamento profissional. E é uma síndrome, né, que eu já tinha falado aí no início da live, que ela já tem tempo sendo estudada, né? É mais de 40 classificada em três partes, né? Que é a exaustão, que é a parte mais visível do burnout, né? Que aí é justamente nessa fase do burnout que muitas pessoas ligam assim um alerta de opa, tem alguma coisa acontecendo errado. Por quê? Né? A gente cai aí em outro ponto, né? Como psicólogas, de que quando a dor passa a ser física, passa a ser externa, as pessoas ligam um alerta, né? Então, como é a parte mais visível do burnout, né? Então fica visível tanto para a pessoa quanto para a pessoa que está sofrendo, né, da síndrome, quanto para as pessoas ao redor. Insônia, né, as noites mal dormidas, manchas na pele, começa a aparecer. Tem pessoas que são tão sensíveis que começam a aparecer as manchas na pele. Tem pessoas que têm apagão, assim, né, de memória mesmo. Tem pessoas que chegam a desmaiar, assim, do nada, né? O famoso do nada, né, que a gente é um psicóloga, sabe que sempre tem alguma coisa ali por trás. Então, é a parte mais visível do burnout, né? Que é quando você se sente cansado, mesmo antes de você iniciar a jornada de trabalho, né? É aquela sensação que normalmente também muitas pessoas sentem no domingo, né? Nem chegou segunda-feira ainda, mas a pessoa já tá triste no domingo, né? Já tá cansada, já tá exausta, nem aproveita o domingo, porque ela já fica pensando na rotina de trabalho que ela vai ter que encarar, né? Então, é a parte mais visível do burnout, né? Que é quando esse cansaço, ele fica evidente, e aí a pessoa fica sem entender, né? Outra coisa que você mencionou é a questão do descanso, né? Como é que a gente diferencia o burnout do cansaço, né? Porque como a Flávia falou, trabalho é trabalho, né? Então, mesmo que você faça o que você ama, em algum dia de trabalho você pode se sobrecarregar um pouco, então vai ser mais corrido, você vai se sentir exausto no final do dia. A diferença é que, né, quando você está em um ambiente que ele é saudável, tanto para a sua saúde física e saúde mental, você tem ali alinhado um propósito, né, com o que você faz. E aí você descansa, né, tira sua noite de sono, seu final de semana, vai assistir a Netflix, e aí no dia seguinte você está totalmente revigorado. Na síndrome de burnout, não, né? Ou então quando a pessoa está trabalhando em um ambiente totalmente adoecedor. Você pode descansar um final de semana inteiro, mas só o fato de você pensar em voltar de novo para aquela rotina, né, lidar com aquele chefe terrível, né, lidar com aquela sobrecarga de trabalho, com aquele ambiente de fofoca, né, já que nosso tema da live aqui é quais são os fatores da vida profissional que causam adoecimento, né, esses são fatores, né, má liderança, carga excessiva de trabalho, né, feedbacks terríveis, né, os famosos feedbacks, Flávia, que a gente costuma utilizar no mundo corporativo, né, não é feedback, tem gestor que dá feedback, né, que a pessoa sai totalmente destruída, às vezes não ter falado nada. Então, diferente aí do descanso, você se sente revigorado, no burnout não, você se sente exausto, mesmo que você tenha descansado, né, um final de semana inteiro. Então, vocês veem aí quanto a mente, de fato, né, se sua mente não está bem, nada vai bem, né, a gente ouve essa frase aí que é meio clichê, mas que é uma verdade, né? A segunda etapa do burnout, Flávia, eu falo bastante, né? Se você quiser interromper em algum momento. A segunda... Porque eu tô toda... Comecei aqui falando... Que bom que você tá organizando as coisas. Ah, pronto. Então, a segunda parte do burnout, né, tá atrelada à realização pessoal, né? Que é aquela sensação que você tem, né, de quando você gosta do seu trabalho, de que você faz algo que traz um impacto, né, tanto para a sociedade, quanto na sua vida, né, quanto na vida das pessoas, né? Foi meio redundante, mas vocês compreenderam. Né, aquela sensação de, poxa, o que eu faço realmente vale a pena, esse esforço todo que eu estou me dedicando aqui nessa atividade, vai me dar um retorno lá na frente. E quando a pessoa é acometida de burnout, ela não consegue enxergar isso, né? Ela começa a se questionar, poxa, será que o que eu faço hoje, né, realmente surte algum efeito, tanto para a minha vida quanto para a vida das pessoas? Será que vale a pena eu estar me matando aqui de trabalhar? Será que eu sou só mais uma peça, né? A pessoa não se sente pessoa, sabe? Ela sente assim, poxa, será que eu sou mais uma peça? Eu sou só mais um, né? E principalmente as pessoas que estão, assim, no operacional, né? Não estão exercendo cargos estratégicos,
elas sentem muito essa sensação de, poxa, eu sou só mais um aqui, né? Não faço nada. E a pessoa começa a fazer aquele feijão com arroz, aquele básico, e etc. E assim, é importante, a gente falou aqui bastante também sobre o que a pessoa pode fazer, né? Eu não vou nem fazer mais adendos, porque você fez uma colocação perfeita, né? Do que as pessoas podem fazer para poder lidar com a situação que ela está vivenciando, né? A gente sabe que não é simplesmente sair, mas há estratégias. Mas é importante a gente mencionar a parte da empresa, né? Já que o burnout aí, ele já foi reconhecido como um adoecimento ocupacional. O que que acontece, né? Muitas empresas, elas responsabilizam as pessoas por elas adoecerem mentalmente, né? São as pessoas que são fragilizadas, são as pessoas que são fracas. Então, assim, mais do que a gente educar as pessoas sobre o burnout, né? De falar com as pessoas o que que elas precisam fazer, como lidar, a gente precisa também falar, né, para essas empresas como elas devem se comportar e o que elas devem fazer. Porque senão a gente acaba também ensinando que as pessoas de que é normal você ter burnout porque aquele ambiente é tóxico, né? Como a palavra que as pessoas costumam dizer, né? Aquele ambiente é uma merda, desculpa o termo. Mas, tudo bem, as pessoas, né? Vai lá para terapia, vai lá conversar com Flávia e Bianca, que ela vai dizer o que você tem que fazer para poder lidar com esse chefe péssimo, com esse tanto de trabalho que eu vou empurrar para você. E não é assim, então a gente precisa psicoeducar as empresas também. Né? Tipo assim, olha, a carga excessiva de trabalho que você põe no seu colaborador, isso traz burnout, isso adoece, né? E assim, a gente aprende pelo amor, pela dor, né? Já gosto de dizer essa frase. Infelizmente, muitas empresas, elas aprendem pela dor no bolso, né? O prejuízo financeiro. Então, com o burnout aí, né? Agora classificado de fato como uma doença ocupacional, fica muito mais fácil, né? Ainda tem as dificuldades porque as pessoas só dependem de um relatório médico, né? Diferente da doença física, que normalmente tem um diagnóstico ali por imagens, né? Exames que comprovem. O burnout, né, as doenças, transtornos mentais, não. Eles são um relatório, né, de psiquiatra, do psicólogo ali bem elaborado, dizendo que aquela pessoa está acometida ali pelaquela síndrome, pelo aquele transtorno. E, infelizmente, isso demora um pouquinho mais para a pessoa conseguir esses benefícios. Porém, né, aí muitas empresas começam a ligar o alerta. Não porque elas estão preocupadas com as pessoas, né, mas porque, olha, isso aqui vai, o que isso aqui vai me dar de causa trabalhista? Porque, inclusive, a síndrome de burnout, né, os transtornos mentais, ultrapassou o número de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez das doenças físicas, né, da LER, né, lesão por esforço repetitivo. Então, as empresas começam a ligar o alerta, né, assim, opa, né, olha o quanto isso pode dar. E assim, as empresas sabem, as pessoas sabem quando elas estão adoecendo as outras, dentro do ambiente organizacional. Só que, como é muito normalizado, como a gente falou, né? Então é normal o chefe gritar com você, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ou então a outra que eu vi uma semana dessa, né? Pegando essa mesma frase, manda quem tem dinheiro, obedece quem tem contas para pagar, né? Então, eles sabem quando está causando sofrimento. Porém, como, né, a doença mental, ela é algo que, um transtorno mental é algo que se a pessoa chegar e dizer assim, olha, vou me afastar aqui por transtorno mental. É algo que raramente acontecia, né? As pessoas sofriam bastante esse assédio, né? Essa pressão psicológica dentro do ambiente de trabalho, né? Aí mascaram, né, com o famoso trabalhar sob pressão, né? E aí é um abuso psicológico, uma sobrecarga de trabalho, mascarado nesse famoso trabalhar sob pressão. Então, assim, essa classificação também eu acredito que vem muito, né? Tanto como você falou no início, para desvincular de que o problema é do trabalhador exclusivamente, né? Que é o trabalhador que não consegue lidar com a sobrecarga de trabalho, não consegue lidar com o chefe difícil. Flávia, acredite, né? Não sei se você já participou de processos seletivos, mas tem algumas perguntas, né? Que muitas vezes pedem para o RH fazer, né? Ou que algumas lideranças fazem e que acham que é normal e que não deveria ser naturalizada, né? E aí, tipo, perguntar, né? Você consegue lidar com um chefe difícil? Cara, por que isso deveria ser normal, lidar com um chefe difícil? Quer dizer, eu tenho que entrar, eu que tenho que conseguir lidar com esse chefe difícil, porque é normal ele estar lá, né? Abusando psicologicamente das pessoas, né? Gritando, fazendo o que ele bem entende, né? Você consegue trabalhar sob pressão? Então, assim, você vê como as coisas, assim, no ambiente de trabalho, elas que são fatores adoecedores, são romantizadas, né, também pelas empresas, né, como se fosse assim, aquilo que você falou, é assim mesmo e acabou, todo ambiente é assim. Né, então, a gente que tem que aprender a lidar, e não é bem assim. Né, então, claro que, infelizmente, as coisas não mudam de uma hora para outra, então a gente tem que aprender a lidar até a gente conseguir sair, como você bem colocou, mas eu acho importante, né,
até essa crescente, esse boom aí dos diagnósticos do burnout, ele veio também para psicoeducar, né? Essas empresas, ou elas mudam, né, ou elas vão sentir mais esse impacto aí, né, no bolso, até realmente se tocar que precisa cuidar das pessoas. É, infelizmente precisa ser dessa forma, né? O que Sim, eles chamam de mimimi, mas exato. adoecedor, pode causar inclusive suicídio, Sim. inclusive um infarto, diversas outras comorbidades. Então, fiquem atentos a isso. E é tão necessária a sua fala, Bia. Que bom que eu convidei você, que bom que você aceitou. Porque algumas coisas, inclusive, eu não sabia sobre a economia do RH mesmo. Acho muito interessante você trazer aqui, Uhum. porque as pessoas colocam a culpa no RH, né? Como assim? E psicólogo, Exato. meu Deus. Tanto no RH quanto em hospital, eu estava conversando até um dia com uma colega, são são extremos, né? Ou são muito marginalizados, tipo, para que um psicólogo aqui, só para conversar, ou são muito Uhum. responsabilizados. Ah, isso aí é coisa da psicóloga, vai falar lá com a psicóloga. Exatamente. E no fim, a gente, agora sabendo, né, que você não tem essa autonomia, então às vezes tem coisa que nem tá no seu alcance para fazer e você tá ali recebendo a responsabilidade. Você Deixa eu falou dar uma aí olhada. algo perfeito. Eu amei essa sua fala. Você falar que muitas vezes realmente responsabiliza o profissional. É claro que tem profissional péssimo na área de RH, né? Em qualquer área, de RH, psicologia, em qualquer área tem. Mas o que a gente vê muito é essa responsabilização, né? De tipo, vai falar com a psicóloga. Então, se o clima tá desse jeito, né? Se a pessoa foi acometida de um burnout porque aquele chefe é abusivo, e a gente sabe que aquele chefe é abusivo, né? É você que tem que tratar aquela pessoa para a pessoa lidar com o chefe abusivo, né? Então, tipo assim, invertem as coisas, responsabiliza o profissional, né? Então, a culpa é do RH, né? Porque contratou aquele funcionário e ele não está conseguindo lidar com a sobrecarga de trabalho que era feita antes por duas pessoas, agora é feita por um, às vezes, né, por três e uma pessoa só está fazendo. Então, assim, acontece muito isso da responsabilização do profissional, né, e a empresa, né, se sai, eu falando aqui do ambiente organizacional, né, você mencionou aí o hospitalar, mas minha vivência é na organizacional mesmo. Então, responsabiliza o profissional, né, é a psicóloga. Era você que deveria ter visto. Ah, por que está tendo aumento de turnover? Aí o RH falou, porque disso, já foi pontuado, esse chefe é assim, ou então está acontecendo isso, a sobrecarga de trabalho é grande, né? As pessoas não têm material suficiente para trabalhar, isso também é um outro fator da vida profissional que pode sim causar adoecimento, né? Então, um ambiente de trabalho em que você não tem as condições básicas e necessárias para exercer sua função, então você não tem ali um computador, né, que tem um processador bacana para fazer suas atividades, e aí trava nas suas planilhinhas do Excel, né, e aí o seu chefe, né, tá ali te pedindo, quer essa planilha até tal hora, mas o seu computador não coopera, né? Então, assim, às vezes responsabiliza o RH, o profissional mesmo, assim, olha, essa pessoa aqui que você contratou, que ela é lenta, ela não consegue entregar, né, isso aqui. Né? Não, o problema não está no computador que eu entreguei, né? Então, assim, a gente também precisa ter essa consciência de que, na maioria das vezes, não é realmente o profissional, né? O profissional acaba sendo responsabilizado e a gente também às vezes, pode ser acometido de burnout, né, porque nós somos humanos, de até às vezes trazer essa culpa, né, se a gente não desenvolve esse autoconhecimento que você falou, né, essa autoestima, a gente pode trazer essa culpa pra gente, dizer assim, poxa, eu não consegui, né, na minha função fazer com que aquela pessoa não adoecesse mentalmente por conta daquele chefe, eu não consegui fazer com que aquela pessoa fosse resiliente, né, aí outra coisa que levaram para o mundo corporativo é a famosa resiliência, né? Então, você que é fraca, Flávia, né? Não é? Você tem que aguentar aquele chefe, porque você não é resiliente. Né? Então, assim, até o profissional acaba sendo acometido muitas vezes, né? Do burnout, do esgotamento profissional, porque ele se responsabiliza. Né? Então, assim, é muito fácil transferir a culpa para o outro, né? Quando você não olha assim de uma forma macro, né? Ali, de fato, onde está a raiz do problema. Né? A gente também é um outro colaborador. A gente fala, RH também é colaborador. Né? E assim, a gente não pode modificar algo que está na cultura, né? Outro fator adoecedor aí, né? Falando do tema da nossa live, é a cultura, né? Não haver gestão da cultura organizacional. Então, às vezes, não adianta a empresa contratar um RH para poder implantar desenvolvimento de pessoas, para querer fazer tudo bonitinho, maravilhoso, mas há impedimentos desse RH de fazer isso, né? Seja pela
por uma diretoria mais alta, né, seja por um CEO. Isso acontece muito. Né? A gente tenta desenvolver programas de qualidade de vida, mas a empresa não dá subsídios, né? A empresa acha que investir em treinamento, né? Essa é uma coisa que acontece bastante, que investir em treinamento é custo, né? Que eu não vou pagar meus colaboradores ali para tirar daquele trabalho, mas eu quero que você me dê colaboradores bons. Como é que a gente desenvolve pessoas se você não tem nem tempo para desenvolver pessoas, né? Então, são esses inúmeros fatores dessa na nossa vida profissional, né? Acho que a gente pode levar aqui 3 horas de live, que vai ter história para contar, né? Sobre quais são os fatores aí da vida profissional que pode adoecer alguém. Eles querem que façam mágica, né? Sim. Bom, tem aqui o comentário, deixa eu começar por Má Cardoso, que ela falou sobre a questão das férias, ela já fez isso, diz com propriedade, não vale a pena a sobrecarga de trabalho. A sobrecarga de trabalho vem com tudo, realmente, se você não descansa, ela botou também, vi no G1, que a síndrome de burnout não sei se escrevi certo, escreveu, não, Eu não de estou fato, conseguindo ler, mas irá gerar licença ao trabalhador. Foi o que Bia começou aqui sim. falando. Amanda botou, em um momento eu tive que exigir minhas férias da empresa que eu trabalhava, levando relatórios médicos que eu estava adoecendo, porque demitiram outras pessoas do setor e fiquei sozinha, sobrecarregada e sem poder tirar férias. É bem o que você falou também, principalmente nesse período da pandemia, houve muitas demissões e zero contratação. Então precisou remanejar ali as pessoas que já trabalhavam na empresa para assumir o cargo, o setor de outras funcionárias. E aí, quem dá conta da saúde Exato. desse funcionário e de repente sai de uma função para 3? E não querem que isso reflita tanto no desempenho quanto na saúde desse profissional? É difícil, sem dar o suporte necessário, né? Sim, sim. A gente sabe, né, que algumas reduções de quadro foram necessárias, sim, durante a pandemia, porque muitas empresas teve sua produtividade ali, né? Eu não estava vendendo ali o produto ou serviço da forma que vendia antes por conta da pandemia. Só que o erro está aí quando justamente a demanda continua, né? Então, assim, a demanda continua a mesma. E a gente sabe que na pandemia teve, sim, seus pontos negativos para muitas áreas, né? Muitos setores, mas outros setores também subiram bastante, né? Essas empresas aí que vende álcool em gel, né? Enfim, né? Até as empresas de tecnologia, né? Por conta do home office, subiu bastante a demanda aí de compras, né? Enfim, então assim, subiu, né? Aumentou a demanda e a quantidade de pessoas continuaram a mesma, né? Porque as empresas visam muito, né? O corte de gastos, né? O capital ali financeiro e o capital intelectual não dá muita importância, né? Deixa no segundo plano. Quando né, na verdade, é o capital intelectual que faz com que o capital financeiro da empresa, né, flua, tenha mais sucesso. Né? Então, assim, até as pessoas perceberem, né, que o turnover, absenteísmo, esses indicadores aí de RH, eles estão muito atrelados à falta do cuidado com o fator humano dentro da empresa, com as pessoas, né, vai ficar nesse esquema até de fato eles perceberem. E aí uma coisa que você falou também que eu achei interessante é o fato da questão da fragilização mental, acho que você falou alguma coisa sobre, não é as pessoas, enfim, né, mas assim, as gerações, a gente sabe que tem uns estudos sobre as gerações, né, geração baby boomers, né, que acho que é mais conhecida, X, Y, Z, e cada geração dessa traz uma característica comportamental, né, dentro do ambiente organizacional, a gente tem aí nossa geração, que são pessoas que hoje elas estão priorizando mais o famoso salário emocional, né? Então, assim, a gente entende que não adianta você me oferecer mais 5 mil no meu salário para poder eu aguentar, né, a sobrecarga, né, e achando que vai me fazer mais feliz, né, porque muitas empresas fazem isso. É o que a pessoa quer? Está produzindo pouco, está insatisfeita. Vamos botar um aumento de salário. Vou te dar uma promoção, né? Mas aquela famosinha frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você aumenta o cargo da pessoa, aumenta o salário e mais demanda de trabalho, né? Você não trata de fato ali a raiz do problema. E a nossa geração, ela tem algo que eu acho muito bacana, né? Tem gerações aí dos nossos pais e avós, né? O Boomers e a geração X, que eles criticam, né, nossa geração, né, claro que a gente tem nossas falhas, toda geração tem, mas criticam pelo fato de a gente não demorar muito tempo dentro das empresas, né, porque é lindo você levar 10, 15 anos dentro de uma organização, né, independente do que você esteja sofrendo, e que para você chegar a um cargo de gestão, ou você subir dentro da empresa, você precisa sim comer o pão que o diabo amassou, porque é isso que é o trabalho. A nossa geração já vem com um conceito diferente, né, de que sim,
existe uma hierarquia, a gente entende isso, que existe alguém, né, que está em cargos mais altos, mas não significa que essa pessoa pode me desrespeitar, né? Não significa que essa pessoa pode mandar em mim, né, de uma forma grosseira ou autocrática, porque ele está em uma posição melhor. E essas pessoas, elas saem, né, do ambiente de trabalho. E aí, muitas empresas, elas vêm se conscientizando, dizem assim, poxa, o que está acontecendo, né, que ninguém fica aqui nesse cargo, que ninguém fica nessa posição. Bora aumentar o salário, né? O problema sempre está no salário. Mas isso não adianta, né? Porque hoje essas pessoas, elas prezam muito salário emocional. Então, se a gente perguntar para as pessoas, né? Às vezes eu faço essas perguntas, você prefere estar ganhando 5 mil, né? Vamos botar aí o número, 5 mil, e ter um chefe terrível para ficar ali na sua cola o tempo todo? Ou você prefere estar ganhando 3 mil e ter um chefe maravilhoso, flexibilidade de trabalho e etc. As pessoas vão preferir o 3 mil. Antigamente, talvez, na geração dos nossos pais, eles diriam que preferem ganhar 5 mil, né, e tem um chefe ruim, porque é normal, o chefe é assim, né? O chefe manda, o chefe grita, né? Até um tempo a gente ainda tem muitos resquícios, né, dessa cultura da liderança autocrática, né? Então as pessoas exercem cargo de liderança e acham que elas precisam mandar, acham que elas precisam ser duronas, né? E aí, claro, eu não vou ficar crucificando lideranças o tempo todo, porque eu conheci lideranças e tive boas lideranças, e sei que muitas vezes elas também adoecem bastante, pessoas que têm cargos estratégicos, porque às vezes elas tentam fazer algo diferente, e aí o alto escalão lá em cima tá, não, você vai fazer isso, e elas também adoecem, né? Muita responsabilidade. Outra coisa que é importante a gente mencionar é justamente que muitas vezes é a cultura organizacional. Às vezes a gente pode até tentar mudar, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, só é tentar fazer diferente, mas se a gente não pode mudar, né? É um efeito dominó. Se lá em cima não muda, não tem como o restante mudar. Então, não adianta eu querer implantar aqui, né? Um programa de qualidade de vida, um benefício bacana, se lá em cima está me impedindo de implantar esse benefício ou de me dar subsídios para esse treinamento. No LinkedIn, né, que eu acompanho bastante, tem rolado muito a questão de pessoas que saem do ambiente de trabalho, né, e elas fazem um comunicado, né, falando assim, hoje me despeço dessa família, né, assim, um comunicado de despedida bacana, e aí tem rolado em contrapartida uns memes relacionados a isso no LinkedIn mesmo, né, de falar assim, poxa, se a pessoa está tão feliz no ambiente de trabalho, se as pessoas eram tão maravilhosas, por que você pediu para sair então? E que hipocrisia! E aí, né, eu respondi até um dia desses, um desses memes no LinkedIn, eu falei assim, claro, existe a hipocrisia, mas assim, a gente sabe que a internet, né, a gente tem muitos juízes, então não tem como eu dizer se Flávia publicou um comunicado dizendo que gostava de trabalhar com as pessoas daquele ambiente, mas ela está partindo para outra oportunidade e ela, na verdade, estava infeliz, né? A Flávia é uma hipócrita. Porque às vezes acontece a gente trabalhar com pessoas maravilhosas, eu falo isso por experiência própria, né? Trabalhar com pessoas maravilhosas, né? Equipe ótimas, mas o ambiente organizacional, a cultura é terrível. Então, assim, não é só o fato de a gente ter pessoas boas ali, às vezes não é o fato de você trabalhar com quem você gosta, com quem você ama, que você deve se submeter a condições de trabalho. E às vezes a gente vê muito isso, né? As pessoas não deixam as empresas, as pessoas deixam pessoas, né? A gente costuma ouvir isso. Mas muitas vezes nem as pessoas conseguem segurar. É como um relacionamento, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu amo muito, né, minha mulher, amo muito meu marido, mas eu tive que terminar porque para mim estava insustentável lidar com aquela relação. Então, o gostar só, né, e estar trabalhando com pessoas maravilhosas não é o suficiente se, por exemplo, você não tem um salário que você acha que é digno, né, e quando a gente fala salário digno, não é salário alto, né, milhões, claro que todo mundo queria receber bem, mas de um salário digno para poder compensar ali, né, suas questões financeiras, né, dar sustento para sua família, né, se você não tem benefícios bacanas, então se você não se sente realizado no trabalho, então a gente precisa também entender aí, né, que são muitas realidades que a gente tem para avaliar quando a gente fala de satisfação no trabalho e adoecimento mental, né, porque tem vários cenários, tem aquele cenário em que realmente todo mundo é péssimo, é horrível, adoecedor, mas tem aquele cenário que você tem pessoas maravilhosas no seu ambiente de trabalho, mas que a cultura da empresa, né, quem está lá em cima, não deixa com que as coisas aconteçam da forma que deveria acontecer. Né? Então, é realmente tudo muito complexo aí nesse mundo organizacional. E entender também que a gente ensina o outro como a gente quer ser tratado, né? Claro, Sim. abrindo parêntese aqui, algo que a gente já disse sobre aqueles que precisam do emprego estão ali realmente, infelizmente, se submetendo a tudo para garantir aquele. Uhum. Mas quando a gente tem essa ideia de que a chefe é assim mesmo, todo chefe grita, todo chefe é grosso,
a gente normaliza isso, a gente está ensinando a essa pessoa que a gente aceita isso. Então, também é olhar que postura a gente assume no momento que a gente entra nessa empresa. Porque as primeiras ações ali vão dizer muito sobre até onde aquele funcionário está disposto a se submeter, né? Até onde aquele sim. funcionário está a ser desrespeitado, né? De uma forma totalmente antiprofissional. E a gente precisa também se colocar nesse lugar de ensinar o outro como a gente vai ser tratado. Obviamente, de uma forma muito profissional, de uma forma muito respeitosa, Uhum. incentivando ninguém a chegar amanhã e xingar o Sim, chefe em cima, não. Mas, sim, primeiro, desmistificar isso de que todo chefe pode gritar. Porque não é assim. São pessoas, todos são sim, seres humanos, todos merecem respeito. A Amanda deixou uma sim. pergunta aqui. Ela perguntou: burnout sempre precisa de um diagnóstico definitivo ou a gente pode saber que já teve só de lembrar dos sintomas que tivemos? Você quer responder essa? Sim, quero. Assim, para ter um diagnóstico definitivo, de fato, você precisa, né, ir a um profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra, né? O psicólogo, ele vai ali avaliar, né, ter os primeiros momentos ali com você e avaliar, de fato, se há um diagnóstico de burnout ou se você pode estar no estágio inicial do burnout, porque, assim, existe o estresse, né, é importante a gente entender que o estresse, ele é natural, né? Então, ele é uma reação natural do corpo a situações desafiadoras, a situações novas, né? Ele só começa realmente a entrar no quadro clínico quando ele se torna um estresse crônico, né? Que é aquele estresse que não adianta você descansar, não adianta o seu chefe te dar umas férias, assim, vai, tira um descanso aí para você, ó, no final de semana, e aí depois você vai voltar 100% revigorado, e aí, né, não é essa sensação que a gente tem. Inclusive, né, falando até sobre isso, eu gosto muito de trazer números, Flávia, porque assim, a gente vive muito, né, na era da fake news, das pessoas dizer e principalmente a gente, psicólogo, sofre com isso, né, principalmente dentro do ambiente organizacional. Deixa que a gente só tá falando, é só conversa de psicólogo. O Brasil, ele ficou em segundo lugar do país, né, mais acometido aí com a síndrome de burnout. A gente só perde para o Japão. 30% da população brasileira hoje é diagnosticada mesmo com síndrome de burnout, né? Isso quem não é diagnosticado, né? Então, assim, aqueles pontos que eu e a Flávia levantou no início. Muitas pessoas não recebem um diagnóstico porque elas ou têm vergonha, né, ou nem sabem o que é o burnout, né, ou acham que elas estão, que se elas falarem é fragilidade mental, né, a gente só perde para o Japão, né, que tem 70% da população é acometida do burnout. Respondendo a pergunta, desculpa, eu fugi da pergunta, como ela falou do diagnóstico, né? Só observando os sintomas já dá para se autodiagnosticar, digamos assim. Assim, você observando os sintomas, você tem sim, como dizer assim, poxa, eu acho que eu talvez esteja no estágio inicial do burnout, né? Talvez eu possa estar sofrendo do burnout. Mas para comprovar mesmo, né, você tem um diagnóstico, você precisa procurar um profissional, né? Não é fazer aquelas coisas, a gente assim, ai, tô sentindo a dor na perna, deixa eu ir lá no Google, meu Deus, eu tô com câncer, vou morrer amanhã, né? Não é assim, né? Parem de fazer esses testes de personalidade na internet, tá? Inclusive, né? De, ai, tô com burnout, pronto, e agora, meu Deus? Porque isso traz impacto cognitivo, sim, né, Flávia? A gente vê ali, acredita naquilo e acaba até sentindo os sintomas, né, que nem estavam ali apresentáveis, mas porque a gente fez aquele teste, olhou no Google, e o Google falou que era aquilo, e pronto, você começa a sentir tudo e confirmar as hipóteses que você viu lá no Google. Então, precisa, sim, ter um diagnóstico profissional, até também se você quiser fazer, acho que como a Amanda mencionou, né, que ela teve que tirar as férias dela, né, que é um direito do trabalhador, teve que tirar de uma forma forçada, né, toma aqui um diagnóstico, eu preciso descansar, né, preciso realmente me cuidar, né, por conta de que se ela simplesmente chegasse e falasse assim, olha, tô cansada, né, tô me sentindo exaurida, esgotada, né, tô com sintomas de despersonalização, foi o terceiro fator que eu não falei do burnout, né, a despersonalização quando você começa a tratar as pessoas como objeto, né? Então, aquela pessoa que chega no ambiente de trabalho, né? Eu chego lá e falo assim, meu Deus, se Flávia me dá um bom dia, eu vou mandar a Flávia para aquele lugar, só quero ficar aqui sentada. Então, assim, tipo assim, parece qualquer coisa, qualquer pessoa que chega perto de você vai ser o suficiente para você explodir. Aí você começa a tratar cliente mal, começa a tratar pessoas mal, começa, né, a se comunicar por forma sarcástica, né, irônica, isso é um sintoma de burnout, tá? Aquele coleguinha que fica o tempo todo saltando, alfinetando, ele pode estar aí, né, com alguma exaustão emocional e é uma forma dele conseguir,
né? Verbalizar aquilo é sendo um pouco sarcástico, né? Sendo um pouco desagradável em alguns momentos. Mas precisa, sim, de um diagnóstico, tá? Transtorno mental, doença ocupacional, enfim, são coisas tão sérias quanto a doença física. Então, precisa procurar um profissional, né? O psicólogo aí junto com o psiquiatra, porque o psiquiatra, porque se vocês precisarem de algum medicamento, né, até porque o burnout muitas vezes ele traz ansiedade e a depressão, como eu mencionei no início, é o psiquiatra que vai poder fazer essa receita para vocês. Nós psicólogos não medicamos, né? A gente entra aí nesse acompanhamento terapêutico porque o medicamento também pode trazer efeitos colaterais, né? Sempre traz. E aí o psicólogo também auxilia nesse processo da psicoterapia, tá? Por isso que é tão importante você estar acompanhado do médico, tá? Olha os efeitos colaterais aí, e que não são efeitos simples, né? A depender da pessoa também, porque cada indivíduo reage de uma forma, mas alguns efeitos colaterais podem ser bem específicos e delicados, e é necessário que você esteja em acompanhamento. Lembrem-se disso. Sim. Quando você se automedicar, procurar no Google, e aí já procuram também qual Sim. remédio. Enfim, não façam isso, gente. É muito sério. É a vida de vocês que está em risco. Olha, a Amanda colocou aqui também. Acho que na própria entrevista de emprego a gente já tira quem serão os chefes. Perguntas a ponto de querer entrar na vida pessoal, como quem são os melhores amigos, até perguntas pessoais sobre questões familiares. Sim. Você... Sinal de chefe centralizador e controlador, isso aí, né? Assim, a gente não, claro que tem alguns aspectos pessoais que a gente precisa, né, colher ali no momento da entrevista, enfim, mas nada tão íntimo, né? Nada tão, né? Quem são seus amigos, né? E sabe aquela questão de querer já julgar, né? Através de, poxa, se ela sai no final de semana para beber, porque com certeza vai botar testado na sexta-feira. Na segunda ela não vai vir trabalhar, né? Um julgamento assim estúpidos que muitas vezes, infelizmente, pode acontecer, né, por parte de alguns RHs ou gestão, né? Então, já no primeiro momento da entrevista, né, você consegue saber o ambiente que você está entrando, né? Algumas dessas perguntas, né, como eu falei, né? E claro, lembrando de novo aquilo que a Flávia falou no início, muitas vezes é o profissional que é responsabilizado, né? Muitas vezes não é o RH está ali também como colaborador, né? Mas eles sabem que você vai trabalhar no ambiente que tem aquele chefe terrível e ele não tem o poder de tirar aquele chefe terrível, né? E aí, as perguntas como você tem capacidade, como é você para trabalhar com um chefe ruim, né? Você consegue lidar com atividade sob pressão, né? Tudo isso aí já vai te dizer qual é o cenário que você vai entrar, né? Que esse trabalho sob pressão, aí a gente sabe o que vem aí. Sobrecarga de trabalho, né? Você vai trabalhar, né? Que nem como o pessoal costuma falar, trabalhar que nem uma mula, né? E receber pouco, né? Então, se não compensa, então é importante também fazer essa avaliação. Uma coisa que eu ia falar sobre, que eu tinha falado, né, acabei me perdendo aí nessa linha de tanto que eu falei, foi da nossa geração, que eu acho bacana na nossa geração, é que, tipo assim, claro que pelo esforço, né, das nossas gerações anteriores, nossos pais, né, que diferente do que eles passaram no ambiente de trabalho, eles pensaram, né, para os filhos, poxa, não quero que meu filho passe as humilhações que eu passei no ambiente de trabalho, né, não quero que meu filho sofra com algum chefe abusivo. Então, filho, se você tiver, né, a geração canguru, como o pessoal costuma dizer, que ainda mora na casa dos pais. Então, diferente dos nossos pais, que precisavam se submeter a algumas condições porque eles precisavam sustentar a família, a gente não precisa disso, né? Então, assim, se o meu chefe está sendo abusivo, está sendo desrespeitoso, né, eu vou pedir minha demissão, vou sair, fico na casa da minha mãe e do meu pai, né, até ali aquela situação passar e eu encontrar algo que realmente faça sentido, tenha propósito. Então, assim, aquela coisa de novo, a gente aprende pelo amor, pela dor. Então, essas empresas elas vão ter que se adequar à nossa geração, porque é a geração que vai ficar no mercado de trabalho agora, né? A geração X vai se aposentar, né? Daqui a uns 20 anos, a geração X já está se aposentando. Né? Então, assim, a nossa geração até que está ensinando, né, as empresas a como elas devem se comportar. Ou elas mudam, elas ficam sem essa mão de obra. Né? A gente viu aí um boom de crescimento de startups, né, dessas empresas lideradas, né, por pessoas, CEOs mais jovens, justamente porque as pessoas elas estão falando assim, eu prefiro criar meu ambiente, eu prefiro trabalhar de forma autônoma, então a gente também é mais desapegado com essa coisa do CLT, né, daquela falsa sensação de estabilidade, né, que o CLT traz, que às vezes as pessoas falam assim, não, porque senão eu vou perder meus tempos, né, não vou pedir desligamento, a nossa geração não tem muito isso, né, a gente só vou pedir desligamento porque minha saúde mental antes dos meus tempos, que muitas vezes não é nem muita coisa, né, então, assim, a nossa geração acha muito bacana nesse sentido, que a gente ensina, né, seja pela dor,
que eles vão ter que se adaptar, né? Aquela coisa, vão ter que nos engolir, senão eles vão ficar sem essa mão de obra, né? Ou vai ter que voltar a contratar gerações aí antigas, como tem acontecido também, né? Algumas pessoas, que a gente fala, né? Os seniors, né? Gerações antigas, elas têm retomado ao mercado de trabalho, porque tem lideranças, empresas que não estão sabendo lidar com a nossa geração, né? Porque nós somos os famosos questionadores, né? Nós somos as pessoas fragilizadas mentalmente, quando na verdade é porque a gente não aceita, né? Certos abusos que antes aconteciam, né? E aí o que acontecia? Ou você se suicidava, no caso mais grave, como a Flávia falou, né? Porque você sofria em silêncio, ou você ia ficar aposentado por invalidez, né? Então, no final, o maior prejudicado sempre vai ser a gente, né? Sempre vai ser o trabalhador. Então, nossa geração, eu acho muito bacana isso, né? Que a gente prioriza de fato a saúde mental, a gente vem desmistificando que saúde mental não é frescura e que ou se adapta, né? Ou você aprende a valorizar o ser humano, ou você aprende a valorizar nosso trabalho, ou você não tem a gente dentro da sua empresa. Simples assim. Pessoal, aproveitem esses minutos finais para enviar as perguntas aí. Daqui a pouco a gente vai encerrar a live, a gente já passou aqui 1 hora. Então, e tô vendo o pessoal entrando aqui, permanecendo. Que bom que vocês estão gostando. Eu também tô amando a Bibi aqui. Achei fantástico tudo que ela trouxe. Mas aproveitem aí para mandar de vocês, viu? E tudo isso que você trouxe agora no final, Bia, é maravilhoso. Realmente a gente vê a nossa geração fazendo isso. Eu acredito que a geração que está chegando aí vai fazer cada vez mais, porque Sim. essa ideia de que a saúde ela é muito valiosa. Ela tem ganhado espaço, ainda bem. E também a ideia de que somos todos iguais. A gente não precisa se submeter mais a humilhações, enfim, a tudo aquilo que, como você trouxe, a geração anterior se submetia. Mas tem uma Uhum. questão que as pessoas só conseguem fazer isso quando elas estão fortalecidas. Independente da Uhum. geração, até essa que está chegando agora, que a gente vê que é uma geração com bem menos preconceito, bem menos tabus, Sim. essa geração vai ter dificuldade de se impor se ela não estiver fortalecida. E a gente sempre fala, enquanto profissionais de saúde, sobre a importância de você cuidar da sua saúde mental. A saúde física é importante muito, porque, como eu trouxe lá no início, não dá pra gente fazer essa separação. Não existe Sim. saúde física sem saúde mental, não existe saúde mental sem saúde física. Elas precisam andar juntas. Mas você fortalecer o seu autoconhecimento, fortalecer a sua autoestima, tudo isso vai te dar uma base para você conseguir enfrentar o mundo realmente, para você mostrar ao mundo como você quer e merece ser tratada, como você quer e merece ser respeitada, ser olhada pelo seu chefe, até se você for a sua própria chefe. Eu sempre brinco com a minha psicóloga, Uhum. a Flávia, a pessoa física e a pessoa jurídica. Minha chefe, ela já foi muito exigente comigo. Até fiz um post aqui compartilhando. Eu vi alguém comentando aqui também a questão das férias. No início da pandemia, estava tão bom trabalhar no online, em casa, estava tão confortável. Bom não, porque, enfim, uma pandemia rolando, não tinha como estar bom. Mas estava tão confortável estar em casa, que eu acabei esquecendo que aquilo era um trabalho e me sobrecarreguei muito. Então, veja, tô falando aqui, eu, enquanto psicóloga, faço terapia há muitos anos e ainda assim me perdi ali naquele Sim. espaço por ter essa ideia, ter crescido com esse lugar difícil, cansativa, é você Uhum. finalizar e tá ali exausta. Quando eu vi que era tão bom estar ali em casa trabalhando com aquilo, eu só fui trabalhando e acabei me perdendo. E ninguém me questionou isso. Ninguém falou assim, você não acha que tá trabalhando demais, não? Porque é aquilo que a gente trouxe aqui também, né, Bia? As pessoas não Sim. questionam, porque é tão normalizado. Então você precisa Perfeito. ter isso muito claro na sua mente ou ter alguém para te sinalizar. No meu caso, foi minha terapeuta. Uhum. Mas imagina se eu não tivesse em terapia. Imagina se eu não tivesse um nível de autoconhecimento ali já desenvolvido. Nunca ia passar pela cabeça. Claro, no momento em que eu chegasse na exaustão, que eu já tivesse sem força nenhuma, adoecida, aí eu ia me tocar. Então, gente, Uhum. foca aí no autoconhecimento de vocês. A gente fala sobre terapia, é um lugar para isso? É. Mas se no momento você não Sim. puder fazer terapia,
Busca outras formas de autoconhecimento. Dedica um tempo para olhar para os sinais que o seu corpo dá, para os sinais de cansaço, os sinais de alegria. Chegou no domingo, você está com vontade de chorar? Tem alguma coisa aí. Chega na Uhum, semana, tá tremendo, você não consegue entrar na empresa? Tem alguma coisa aí, né? Então, sim. Você falou algo que eu me identifiquei também, né? E é importante, eu acho, até a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que psicólogo é um ser super blindado e que a gente não é acometido, né, pelas reações emocionais, né? A gente é, assim, um ser de luz. Mas não é assim, nós somos humanos também. E, assim, no meu caso também, assim como você, Flávia, e ainda bem que você trouxe o home office, né? É um assunto realmente, você vê, muito extenso e ainda falta pautas para a gente falar. O home office foi muito bom para muitas pessoas, mas acreditem, né? Pra gente que amou o home office, eu vejo aí que você também parece que é um amante do home office, assim como eu, mas para muitas pessoas foi uma coisa horrível, né? Por quê? Muitas pessoas não tinham espaço na sua casa, não puderam montar um espaço na sua casa dedicado ao, né, o escritório em casa, né, o home office. Então, ali com interrupções de filhos, né, o marido, a esposa, enfim, famílias no geral, né, quem mora com uma família muito grande. Também a questão dos chefes centralizadores, muitas pessoas, né, foi um tema que entrou também em evidência aí no mundo corporativo, é a liderança remota. Muitas lideranças, elas não conseguiram, né, não souberam lidar simplesmente com o fato de gerenciar as pessoas sem estar vendo, né, questão do controle. Então, assim, muitas pessoas preferiram retornar ao escritório, né? Porque você ali sentado, seu chefe ali na mesa à frente, ele está com a sensação de que você está fazendo alguma coisa, mesmo que você não esteja fazendo absolutamente nada, mas somente a sensação do controle, né? Muitas pessoas relataram isso, né? Essa questão de aquelas reuniões, né? Você deve ter visto memes por aí no Instagram, reuniões sem sentido, somente para ficar ali olhando um para a cara do outro, para saber se você realmente está em casa. Também aquela autocobrança, né? É importante quando a gente fala de burnout também, claro que a maioria das vezes é sim relacionado ao ambiente de trabalho, mas trazendo, né, que alguns casos clínicos, o burnout ele também pode ser acometido por fatores pessoais, são, por exemplo, a autocobrança, síndrome do impostor, né, autossabotagem. Às vezes a pessoa tem um ambiente de trabalho perfeito, né, tem um chefe bacana que você pode compartilhar as ideias, mas você se cobra demais, você se sabota demais. E aí isso faz a pessoa entrar numa confusão e dizer assim, poxa, o que está acontecendo? Né? Eu tenho um salário bom, tenho um chefe bacana, tenho colegas de trabalho maravilhosos, mas ainda assim eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo, né, super exausto, né? Enfim, né, com sintomas de burnout. É importante a gente falar também que a autossabotagem, a autocobrança, a pessoa pode ser acometida. No meu caso também, assim como você, o home office trouxe isso, né, da questão de você ter aquela sensação de que você tem mais horas para trabalhar, e aí você vai se permitindo, se levando, e aí quando você pensa que não, você está trabalhando horas a fio, né? Então, para você ter noção, eu trabalhava, né? Trabalhava numa carga horária de 8 horas numa empresa, e aí à noite eu dava aula, né? E aí depois de dar aula eu ainda ia atender. Então, pense, né? Eu estava levando essa rotina normal, até que eu comecei a perceber, né? E aí quem me falou? A minha terapeuta, né? A minha psicóloga, né? Falou assim, será que é esse cansaço? Será que isso que você não está sentindo não está relacionado ao trabalho? Então, gente, psicólogos, nós não somos seres de luz, né? Nós também temos nossos psicólogos justamente porque a inteligência emocional também é isso, né, Flávia? É você gerenciar suas emoções, também saber gerenciar as emoções do outro, né? Desenvolver autoconhecimento. E o psicólogo, ele ajuda nisso, né? Não é todo mundo que consegue, ou também não quer, né? A gente precisa também ser realista quanto a isso, não é todo mundo que enxerga uma mudança, e o psicólogo ajuda nisso. Então, no meu caso, eu também comecei a, né, justamente delegar algumas atividades, deixar algumas coisas, começar a escolher, porque eu vi que, opa, né? Ia ser contraditório com o que eu tanto falo, né? Da saúde mental, etc. Então, você vê que até a gente pode ser acometido, né? Então, assim, opa, eu tô falando uma coisa e está acontecendo exatamente isso comigo, né? Quem falou foi a minha psicólogazinha iluminada, Marcela, né? O nome dela é Marcela. Depois vou ter uma conversa com ela para ela assistir essa live. Então, assim, nós não somos seres, né? Que, poxa, não somos acometidos por nada. Nós também só podemos sofrer assim, porque nós somos humanos. eu acho que a minha psi é um ser de luz que não tem defeito algum, porque eu falo dela o tempo inteiro. Meu Instagram já conhece ela, porque eu falo todo dia. Eu pergunto ela se a orelha dela não queima, porque pra mim ela é uma maravilhosa perfeição. Também. Mas, Amo ela demais. Falo dela, indico ela, assim, para todo mundo. tá vendo, gente? Façam terapia, vocês vão se apaixonar pela terapeuta de vocês, sair divulgando o trabalho delas, e elas ainda vão ajudar vocês a se dar conta de coisas que às Outras vezes, pessoas. óbvio, né?
pode parecer óbvio, mas o óbvio nem sempre é óbvio, gente. Eu só fui me dar conta Uhum, quando eu comecei a ver que eu estava atendendo feriado. Meus pacientes não estavam. Diz assim, Flávia, mas é feriado, você vai atender? Aí eu, tá, é feriado. E aí eu comecei a me tocar que eu tava até perdendo os dias. De tanto que eu tava me acostumando com aquela ideia uhum, de, não tô fazendo nada, vou atender. E não é assim. Então, mas eu acredito que tudo que a gente vivencia na vida, existe um para quê. Então eu usei isso para poder ajudar uhum, outras pessoas que estavam passando por isso e conseguir falar a partir de um lugar que eu já vivenciei. Não apenas um lugar de uhum. teoria, dos estudos, mas enfim, Sim, sim. É já me. importante até porque traz essa conexão, né, das pessoas entenderem que nós também somos vulneráveis, né, e que tudo bem você ser vulnerável, é do ser humano, né, a gente não, a famosa frase que as pessoas falam, né, ninguém é de ferro, né, ninguém é feito de ferro, e assim, ainda bem, né, que a pandemia trouxe essa evidência aí esse enfoque à saúde mental, né, as pessoas entenderem que é normal, né, você passar aí por um tipo de sofrimento psíquico, emocional, e você falar sobre isso, né? Então, assim, é muito normal alguém chegar e dizer assim, poxa, tô resfriada, eu chegar para falar, Flávia, hoje eu tô resfriada. Mas eu sentiria vergonha, talvez, e falar assim, Flávia, eu tô hoje cansada mentalmente, eu não vou poder trabalhar, e com medo de Flávia falar, poxa, Bianca é fresca, né? Eu trabalho aqui horas a fio, né? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, tá, gente? De parar de usar nossa régua para Uhum. medir aí também a vida do outro. A sua vida, né, sua experiência é diferente da experiência do outro. O que a gente pode fazer, como a Flávia falou, né, trazer essa experiência de forma que vai agregar e não fazer comparação. Inclusive, comparações e autocomparações traz adoecimento mental, traz a síndrome de burnout, porque você começa a se comparar com seu coleguinha que aguenta ali, né, 1 milhão de atividades e você não aguenta, né, então começa também para você se autocomparar e as pessoas compararem, poxa, Flávia consegue fazer isso, e Bianca não consegue, aí você começa a ficar assim, poxa, realmente o problema é comigo, você não respeita seus limites, como a Flávia também falou, né, aí no início, então assim, é importante, né, a gente respeitar nosso limite, porque como Flávia também bem colocou, né, Flávia, você é maravilhosa, né, como Flávia bem colocou, se a gente não impõe limites, a gente também está ensinando o outro, né, a não nos respeitar, né, não respeitar esses limites, né, aquela famosa pessoa que dá conta de tudo e no momento que ela não dá conta de alguma coisa, as pessoas ainda julgam ela por não dar conta, né, ainda diz que você fraquejou, né, você não conseguiu e a pessoa também acaba caindo nesse mito, né, então é importante a gente reconhecer nossos limites, né? A terapia também ajuda nesse sentido, porque nem todo mundo consegue, ou então em algum determinado momento a gente não vai conseguir, né? Eu e Flávia trouxe nossa experiência, a gente como psicóloga, né, que entende do assunto, sabe dos malefícios, ainda assim não deixou de, em algum momento, né, se perder ali naquele caminho. Uhum. Ó, estão falando aqui que estão amando o conteúdo, gostaria muito de assistir outra live com a gente. Maravilha, Bia. Também acho que a gente precisa sair dessa live e já marcar a próxima. Pronto, marcado, fechado. Amei essa parceria. Deixa eu ver. Amanda falou que também, terapia é vida. Sheila disse, eu também acho que a minha piscina não tem defeito nenhum. É uma mulher maravilhosa. Ô, Sheila. Sei não, viu? É uma ideia que a gente tem, né? Enquanto paciente, a gente sempre acha que nossa psi é. Mas que bom. Sim. Obrigada pelo conselho. Bianca disse uma coisa essencial: conhecer nosso limite. Exatamente. É um dos pilares, né? Eu ia falar que é o foco, mas é um dos pilares para a saúde, principalmente para a saúde. Uhum, Por limite, sim. tanto na área profissional quanto pessoal. Enfim, tudo que a gente falou aqui hoje serve para qualquer área da vida de vocês. Bia Maravilhosa foi, Sim. puxa, né, organizando aqui as ideias, porque eu juro que eu fiz um roteiro. Eu fiz um roteiro, mas eu não olhei nada do que estava ali escrito, gente. Vocês acreditam? Eu Enquanto Bia acredito, porque eu também tenho vários tópicos aqui, a gente acabou, né, não mencionando, mas porque foi fluindo, um bate-papo normal, né? Eu fui organizando, porque é mal de psicólogo organizacional, de RH, a gente é forçada a fazer umas pautas até ali, então acaba que já é um hábito, né? Não, não, mas eu entendo você, porque até tem uma pauta, né? A gente acaba não seguindo tanto só para ter um norte mesmo. Foi muito enriquecedor. Eu acho que é isso. Enquanto psicóloga apenas clínica, eu viajo muito. Então foi isso que aconteceu. Que bom que você conseguiu organizar.
Deixa eu ver aqui. Lídia, entrei atrasada, mas consegui entender. Maravilhosa live. Ai, que bom, gente. Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Foi a nossa primeira live do ano, com a convidada maravilhosa, que vai voltar aqui muitas vezes. Tenho Me certeza. sentindo privilegiada de ter sido a primeira convidada. Ainda assim, ó, foi assim, ó, tudo tão rápido, mas me sentindo privilegiada de ter sido a primeira convidada. Amei, tá? Eu que amei conhecer mais de você, né? A gente se conheceu no GAC, mas conhecer a sua visão profissional. Com certeza, Amanda, essa live vai ficar salva. Com certeza. Inclusive, vou tentar subir ela no YouTube também, porque eu acho que tá. Bia, você autoriza antes que eu seja processada? Claro, autorizo. Pode ficar à vontade. Ai, pose pra foto. Pose para a foto. Ai, meu Deus, Amanda Marketing. Meu Eu Deus. entendi o negócio. Vamos lá, pessoal. Tira aí um print pra dizer Pronta. que. E aí, Amanda? E aí, Amanda? Vai lá, um, dois, três. Foi. Acho que já foi, né? Gente lá, fala o que vocês acharam dessa live. É muito importante pra gente esse feedback, né? A organizacional aí sabe que o feedback é importante, não é não, Bia? Sim, exatamente. O feedback, né? O retorno para algumas pessoas que se incomodam com os termos em inglês, mas o retorno, né? Um posicionamento é sempre importante. Então, muito obrigada por aceitar esse convite bem em cima da hora. Muito obrigada por toda a contribuição que você trouxe aqui. Vamos continuar aí nessa parceria, trazendo mais informação para esse povo aqui, para eles saberem. Ah, gente, uma coisa muito importante: conheçam os direitos de vocês. Conheçam, Sim, conheçam. Isso também vai dar fortalecimento para vocês se posicionarem de outras formas, tá? Então, é muito sim. importante. Eu trouxe aqui informações que eu também não sabia, então por isso que é tão importante essa troca aqui. Uhum. Reaçar, encaminha para os amigos e vamos lá construir um 2022 com mais saúde geral, profissional, pessoal, enfim, mental principalmente. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal. Ótima noite para vocês. Até qualquer momento aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.